O Arcanjo Miguel. Primeiramente, profecias são premonições de revelações de fatos, provando que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando assim a vida eterna, sem nenhuma religião. Então, qual o significado do Arcanjo Miguel? No fundo, o nome Miguel representa a pergunta, quis os Deus, ou quem é como Deus? A resposta, o Cristo é como Deus. Somente os puros, sem soberbas, como Cristo podem ir a Deus. Esta pergunta foi feita nos céus da dimensão pretérita espiritual, e dividiu os espíritos da hoste celeste. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. E, assim, 1/3 da hoste foi banida dos céus. Os soberbos diabos não evoluíram de juízo nem para a condição humana na terra. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 4. Por suas ilusões de orgulhos eles ficaram como diabos, sem nem condições de encarnarem. Então, muito menos os diabos poderiam reencarnar. Logo, não existe a teoria reativa e compulsória de reencarnação. O ser evolui ou não. Não existe meia salvação de juízo. Por serem puros, sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, os outros 2/3, ou 0,666, dos espíritos encarnaram como seres humanos na Terra, seguindo a pureza de Cristo. As crianças nascem puras, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, sem pecados, sem dívidas passadas. Pecado é só injustiça, pois a palavra pecado vem de delito. Logo, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Preconceito e misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Cristo era o nosso primeiro e único Emanuel, Deus conosco, desde o céu pretérito espiritual. E, Miguel um dos primeiros nobres, príncipes. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Cristo veio à terra e ficou mesmo na região da Pérsia. E no século 21 se repete na terra a mesma pergunta, como foi nos céus, agora no fim dos tempos. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém aqui me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Daniel 12, 1. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, puro, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21.
E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, da crucificação de Cristo, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1, 9. Os intrigantes adoram até hoje a lei morta de Moisés. Eles não precisam de mais maldições, pois já vivem presos em um inferno de mundo inferior de consciência. A vida é inefável como livre e puro amor real, sem regras. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. O ser humano é livre. Mas, se ele acreditar em doutrinas de bem e mal, morre para sua salvação de consciência. Os hebreus sem juízo receberam as leis místicas de Moisés para serem presos, contidos pelos medos das superstições, porque eram bestas, adoradores de um bezerro de ouro. O esclarecido Cristo veio e aboliu toda a mística lei de Moisés. O dízimo fazia parte da lei de Moisés. Então, o dizimista é comprovadamente um anticristo. A lei de Moisés e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Até João Batista estava fora do reino da verdade de Deus. Pessoas puras e ajuizadas não fazem nenhum ritual. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Qualquer ser que não ame de verdade é um falso e soberbo diabo, que fica preso ao seu inferno de consciência, ardendo eternamente no fogo da verdade. O termo Cristo significa ungido, limpo, puro para ir à condição de Deus. E o termo Deus significa uma condição de consciência diante de outros seres. Então, é repetida a mesma pergunta, assim na terra como nos céus: quem é como Deus? Quem não se casar com a pureza de consciência, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, como Cristo, não pode ir a uma nova raça adiante, com Deus. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mateus 12, 41. Então, por continuarem impuros, já está escrito que agora, depois da era de peixes, após 3,5 eras do surgimento da raça ariana, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas, ficam presos no inferno ardendo com a verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Apenas 1/3 se salva de consciência, desde o mundo dos mortos, herdando a terra, indo adiante para o Reino Unido da pura verdade de Deus. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 29. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5.
mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 11. O capitalismo é destruição, com ganância e competição. Ele provoca o aquecimento global que sufoca os seres. Cristo ensinou o amor de preservação, na cooperação e compartilhamento. Diabos podem ficar eternamente em planetas mortos, mas não seres humanos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Inventaram centenas de religiões, e nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras inventadas. Deus e Cristo existem, mas não existe religião, no Santo Espírito de verdade da unidade do infinito. Ignorantes adoram doutrinas inventadas e discriminam pessoas reais, contra a razão da realidade da vida. Segundo revelações paranormais, no pretérito dos céus Miguel prendeu Satanás em seus braços, por ir contra a pureza do Cristo, Emanuel Deus conosco. E Satanás gritava: eu preciso traí-lo. Cristo nunca foi opressor. Assim, Cristo olhou apreensivo para Miguel, porque ele estava oprimindo a Satanás. Então, Miguel soltou a Satanás. Na divina lei maior, Deus não faz acepção de pessoas, mas as inúteis doutrinas inventadas discriminam uns dos outros, contra a justiça divina do Espírito Santo da verdade. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Segundo Crônicas 19, 7. Miguel é o último arcanjo do fim dos tempos, com a espada de fogo da verdade, que defende o caminho da árvore da vida eterna dos soberbos diabos e bestas. O primeiro, ai de horror citado no livro de Apocalipse de João foi o dilúvio, que elevou os mares na última era glacial. O segundo, ai, foi a crucificação de Cristo. E o terceiro e último, ai, é a morte espiritual de 2/3 de seres. Espírito também é uma forma de matéria. O ser existe ou não? Os vaidosos dizem: eu sou cristão, ou eu sou judaísta, ou eu sou espírita, ou eu sou ateu, ou outra coisa inútil. Assim, todos eles ficam iludidos, limitados e presos com as suas mentiras inventadas. Todas as religiões e sociedades secretas praticam os seus inúteis rituais. Portanto, todas são charlatãs. O ser puro apenas afirma: eu sou o que sou, sem corrupções ideológicas. Por suas ilusões religiosas os idólatras serão eternamente queimados pelo fogo ardente da verdade, para sempre. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, 14. Eis-me suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Deuteronômio 18, 18 e 19. Após Miguel vem uma nova raça humana, com Deus e Cristo no seu reino unido na verdade. O mar de impureza acaba, e vem um mar de conscientes pessoas puras, transparentes, misturadas com o fogo da verdade, na Jerusalém, do alicerce da paz. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui,
Ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Então ele disse: Estes são os dois ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 4. Não se adora a Miguel e a nenhum outro puro santo, se ama no espírito de verdade a Deus e a Cristo, sobretudo. Então, ressuscite, desperte, acorde de consciência para a verdade da realidade da vida. O juízo final é o livre e real amor puro, absoluto, divino. Ame a consciência perfeita sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos.